Olá, pessoal, boa tarde, tudo bom? Como é que tá aí vocês? Tudo jóia? Gente, vou fazer essa gravação aqui para a gente dar sequência no nosso conteúdo. Vocês já estão cientes do motivo da gente estar fazendo essas aulas online, né? Vocês mesmos optaram por receber esse vídeo via YouTube, né? A gente não criou um grupo. E vou passar aqui o conteúdo e vou ficar disponível para vocês no Zap, no e-mail, enfim. Mas antes, quero saber, né? Espero que todos tenham passado bem o São João, foi tudo bem com vocês, tudo na paz. Espero que sim. Bom, o conteúdo dessa aula de hoje é ecologia de comunidades. É um assunto que a gente já falou por alto, tem alguns conceitos que estão relacionados a ele, e vou transmiti-los agora para vocês. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, essa aula está sendo gravada. São 15 horas e 48 minutos. Vou compartilhar então a tela com vocês e a gente inicia. Anotem as dúvidas que vocês tiverem, entrem em contato comigo. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é sobre a situação, né? Tem colegas aí de vocês que não fizeram duas avaliações. Dê uma olhada no SWOT de vocês, eu acho não, está atualizado, porque eu fui no início dessa semana, dei uma atualizada nas notas. Tem gente ainda sem atividade, aí eu queria que vocês dessem uma atenção a isso para conversar comigo, para a gente ver que formas a gente tem de recuperar. Lembrando que as aulas online elas vão até dia 10, né, 10 de julho. Então, se a gente tiver de fazer mais alguma coisa prática, a gente consegue, porque o calendário de vocês vai até, acho que o dia 20, se não me engano, 22, eu não sei direito, mas passa do dia 10, certo? Tem pessoas aí que não fizeram, né, uma atividade de laboratório, então a gente precisa ver como é que vai fazer, porque assim, ninguém deu entrada, né, na segunda chamada, ali foi atividade avaliativa, então era necessário que fosse na secretaria pedir um requerimento de segunda chamada, mas a gente pode acertar. Beleza? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e vou iniciar. Bom, como eu falei, a aula de hoje é Ecologia de Comunidades ou Comunidades Ecológicas. No início do curso, a gente comentou o que são comunidades, qual é o conceito de comunidades, né? E aí nós entendemos comunidades como um conjunto de espécies diferentes, né, que vivem no mesmo espaço, no mesmo tempo, mas que, acima de tudo, exercem algum tipo de relação ou interação. Então, as comunidades elas são definidas pela interação entre as espécies. Mas que tipo de interações são essas? São aquelas interações que visam sobrevivência e reprodução, ou seja, são interações históricas, são interações que não se trata apenas de um encontro casual de uma espécie com outra, como predação, por exemplo, mas a gente está falando de uma predação que já existe há anos, em gerações e gerações, e que por essas predações, né, subsequentes acontecerem por séculos, de repente até por milênios, elas são capazes de desenvolver adaptações nas espécies envolvidas. Então, gente, quando eu falo de interações, eu estou falando de processos evolutivos, processos históricos que definiram o que as espécies são ou como elas são. As características que você identifica nas espécies, que primeiramente a gente chama de adaptações, são frutos dessas interações, são resultados dessas interações e foram sendo moldadas por processos naturais, que nós chamamos de seleção natural. A seleção natural, portanto, seria um processo o qual dirige essas relações. Então, daqui para frente a gente vai falar das interações não como relações casuais, pontuais entre uma espécie ou outra, mas sim
relações históricas que configuraram, né, e que definiram a estrutura e a forma de vida, né, de cada espécie. Não estou falando de indivíduo, estou falando de espécie, ok? Então, se eu estou falando de Homo sapiens, a espécie humana, eu estou falando de conjunto de populações que têm características e adaptações específicas. A principal característica do Homo sapiens, por exemplo, é a sapiência, é a capacidade de pensar, de desenvolver ferramentas e soluções para problemas, por exemplo, né? Formamos cultura e sociedade, por aí vai. Então, adaptações de respeito a traços, características definidas historicamente por processos de interação, né? E processos seletivos. Já eu vou falar sobre isso, né? Mas para que a gente possa fechar a ideia melhor sobre relações, qual seria a lógica, então, dessas interações? É uma lógica evolutiva, uma lógica histórica, é uma lógica que define, que explica como as espécies estão definidas naquele nicho ecológico. Olha mais um conceito que eu estou trazendo. Eu já falei aqui de adaptação e seleção, não expliquei ainda por menor sobre isso, são dois conceitos novos para vocês, adaptação e seleção natural. Já já eu vou falar sobre isso com mais detalhe. Mas eu estou trazendo aqui, além de comunidade, que eu já falei lá no começo do curso, tá? Eu estou falando também de nicho. Lembra quando eu falei de nicho, nicho ecológico? Eu falei que nicho era o papel que as espécies executam no meio e que esse papel ele não é definido pela vontade do organismo naquele momento. Ah, eu quero ser um predador, eu vou ser um predador. Não, quem definiu aquela espécie como uma espécie predadora, por exemplo, foi a sua história de vida, que ela foi moldada por interações. E, consequentemente, essas interações resultaram em adaptações. Por exemplo, se um leão ele é um predador de topo e é carnívoro, ele teve que adquirir, ele não, mas o ancestral dele teve que adquirir características específicas para aquele papel, ou seja, para aquele nicho de predador, como, por exemplo, uma dentição dilaceradora, né? Que é o caso aí dos seus incisivos, né? Bom, então, vamos lá. Relações intra e interespecíficas, positivas, neutras e negativas, em um regime seletivo, resultam em adaptações ou exclusões seletivas que vão resultar em evolução ou desenvolvimento de nichos ecológicos dentro dos ecossistemas e biomas. Então, partimos aí das interações, né? Essas interações podem ser positivas, ou seja, harmônicas, quando existe uma relação favorável entre duas espécies distintas, relações que são neutras, ou seja, podem ser positivas para um e não fazer diferença para outro, e vice-versa. Relações negativas são aquelas relações antagônicas, são relações que levam à exclusão de uma espécie do meio, uma extinção, né, que envolvem, por exemplo, a predação, que envolvem a morte, né, a aniquilação de uma outra espécie. Em um regime seletivo. O que é um regime seletivo? É uma condição que seleciona quem fica e quem não fica. Ou seja, quem sobrevive e quem não sobrevive. Ok? Toda vez que a gente fala em regime seletivo, não estou falando de um ambiente. Estou falando de uma condição de um ambiente ou de uma condição estabelecida pela relação entre as espécies. Uma relação circunstancial, né? Mas que, ao longo dos anos, vai se tornar uma relação histórica, né? Capaz de definir os nichos de cada espécie, certo? Então, de tanto uma mariposa se relacionar com uma planta, tentando buscar polinização, aquela planta, ela
se encaixa perfeitamente com a probóscide. O que é a probóscide? É aquele linguão da mariposa, né? Ou melhor, a probóscide da mariposa, ela tem um encaixe perfeito com o receptáculo floral de uma planta. Então, essas combinações, entre aspas, são as adaptações resultantes de tentativas históricas de relacionamento entre as espécies, certo? E aí, nesse caso, a gente estaria diante de uma coevolução. Tanto a planta quanto a mariposa, elas evoluíram conjuntamente, interagindo. Já vou falar sobre coevolução, certo? O que eu quero deixar claro para vocês aqui nesse momento é que as interações que definem as comunidades, elas só definem a comunidade porque elas são relações históricas e evolutivas. Entendeu? Não são relações casuais, pontuais, são relações que têm resultados na forma das espécies, dos indivíduos, no comportamento dos indivíduos. São relações que definem a distribuição das espécies no espaço, entendeu? A ocupação e os hábitos, né, das espécies no ambiente. Quando a gente fala de nicho ecológico, a gente está falando disso, no papel, né, que cada espécie exerce no meio, e esse papel ele é moldado pelas interações seletivas, certo? Vamos lá. Bom, mas antes eu tinha falado de seleção natural, eu fiquei de explicar aqui para vocês, porque a seleção natural ela é uma explicação para a diversidade da vida, né? Ela é uma explicação para tanto as formas como para a diversidade de formas, certo? Então, assim, quando a gente fala que a seleção natural ela molda as relações, as interações, é porque ela está moldando também as características, né? Mutuamente, características e interações caminham juntas, né? Características e o meio. Então, se a espécie ela tem uma característica que tem, visível hoje, é porque no passado, né, aquela característica foi vantajosa naquela situação, naquele meio, entende? Naquele regime seletivo. Então, vamos definir a seleção natural da seguinte forma: é um mecanismo, né, que envolve diferenças individuais nas taxas de sobrevivência e reprodução. Ou seja, eu estou dizendo aqui que é um mecanismo que está relacionado com a sobrevivência, com a reprodução dos indivíduos de uma espécie, resultando em alguns indivíduos representados mais frequentemente que outros na geração seguinte. Para a gente entender essa frase aí, basta a gente olhar aqui para esses dois esquemas. Tem um esquema A, com um monte de bolinha, tá vendo? O tempo correndo para a direita. E essa bolinha ela vai mudando de cor linearmente. A mesma bolinha ela vai se transformando até se tornar uma bolinha branca, de azul escuro até se tornar uma bolinha branca. Essa ideia, ela prevaleceu durante muitos anos entre os naturalistas, entre os cientistas do século XVIII, XVII, XVI, XVII, XVIII, até que no século XIX, outras teorias e outros fatos foram constatados, né? Exemplo da teoria da evolução por seleção natural, foi proposta por Charles Darwin em 1859, portanto, no século XIX. Ele propôs esse modelo B aqui, ó. Diferente do A, em que um indivíduo ele vai se transformando ao longo do tempo, isso é chamado de transformismo, tá? Ele pensou diferente. Mas deixa eu só complementar aqui que essa ideia A é uma ideia até que prevalece malmente na cabeça das pessoas hoje, né? Quando a gente fala assim, eu não
Eu não acredito nessa coisa de evolução, não, porque eu não estou vendo o homem surgir do macaco. Eu não surgi do macaco. Essa ideia que está na cabeça desse sujeito, ela é uma ideia de que o macaco se transformou no ser humano. E a evolução por seleção natural nada tem a ver com esse pensamento, gente. Nada tem a ver com essa mudança individual. Alguns pontos têm que ser deixados claros aqui. Primeiro, no modelo B, que é o modelo da seleção natural, evolução por seleção natural, a gente tem populações que vão sofrer modificações, ou seja, indivíduos de uma mesma espécie vão adquirir características gerações a gerações. E essas características elas vão sendo adquiridas como? Por meio de reprodução, a reprodução sexual mesmo, que você já conhece, né? O que acontece é o seguinte, imagine que você tem uma população, vamos dizer que são besouros, tá? Uma população de besouros, e esses indivíduos dessa população são bem parecidos, né? Todos bolinhas azuis, só que um tem uma característica, e quando eu falo de característica, gente, estou falando de um gene, tá? Necessariamente não é uma característica física, não, tá? Pode ser uma característica até comportamental, mas que é definida pela genética, tá? Então, esse gene desse indivíduo aqui dá a ele qualidades vantajosas em relação aos demais. E esse indivíduo, ele tem uma tendência de, por apresentar essa característica, uma tendência de, toda vez que ele se reproduzir, gerar mais prole, ou seja, ele sempre consegue que os seus filhotes sobrevivam mais do que os outros às vezes. É isso que eu estou chamando de sobrevivência. Então, as diferenças individuais nas taxas de sobrevivência. Então, esse indivíduo de preto aqui, ele tem um gene que permite que todos os seus filhos nasçam sem doença, que eles nasçam bem-sucedidos. E aí, essa característica, na medida que as gerações vão passando, elas vão sendo herdadas e vão permanecendo nas gerações seguintes. Isso aqui são gerações seguintes. Não são os mesmos indivíduos aqui em cada bola dessa, não, viu? Isso aqui são gerações que se seguem, né? Gerações de filhos que estão se prevalecendo. E se você observar bem, a cada geração, geração 1, 2, 3, 4, 5, do 1 ao 5, essas gerações elas vão ficando cada vez mais bolinha preta. A tendência é que aquele gene ou aquele conjunto de genes se espalhe em todas as gerações. E aqueles indivíduos que não apresentam esse gene, eles não vão se manter no mundo. Aquele ambiente ou aquele regime seletivo não vai dar mais espaço para ele. Então, tanto em termos de sobrevivência e reprodução, eles fracassaram, eles não conseguiram se manter naquele regime. Então, o que a seleção natural fala, nada mais é que por reprodução, uma espécie ou uma população, gradualmente, ela vai modificando o seu conteúdo genético, deixando de manter características originais para manter características favoráveis, adaptativas, mais favorável em que sentido? No sentido da sobrevivência e da reprodução. Eu preciso fazer só uma observação. E quando eu estou falando de sobrevivência, eu não estou falando de longevidade. Não estou falando de idade. Eu estou falando de prole, tá certo? Eu estou falando que o indivíduo ele é apto evolutivamente quando ele consegue, em todas as suas reproduções, consegue que seus filhotes nasçam perfeitos, certo? E quando eu estou falando em reprodução, eu estou falando que todos aqueles que nasceram também vão se reproduzir da mesma forma. Não existe nenhum tipo de restrições a isso, certo?
Sobrevivência não é longevidade, sobrevivência é a capacidade de produzir embriões perfeitos, e reprodução é a capacidade que esses futuros indivíduos vão ter de produzir prole da mesma forma, certo? Então, toda essa teoria de seleção natural está relacionada com uma aptidão diferencial, né, de cada indivíduo para se reproduzir. Então, cada um tem uma aptidão diferente para se reproduzir. E essas aptidões, elas se refletem na prole, entendeu? Ah, não estou falando aqui de porque fulaninho ele tem mais parceiras do que outro. Não é isso. Um indivíduo só ele pode ter uma parceira só, mas ter uma prole bem-sucedida, enquanto o outro tem várias parceiras e não conseguir reproduzir. Está entendendo? Então, nós estamos falando aqui de reprodução diferencial. Ao longo do tempo, esses indivíduos que conseguem produzir descendentes vão passando características vantajosas e essas características vão permanecendo, tá certo? E aí, com o tempo, toda a população, ou melhor, a espécie que era azulzinha, ela agora vai ser pretinha. Isso explica, portanto, a mudança, né? A evolução por modificação gradual, né? Descendência por modificação. Bom, então, e por que que a seleção natural ela explica a diversidade? Observe, aqui o azul virou preto, verdadeiro ou falso? Falso, porque esse cara aqui não se transformou. Quando eu falo esse cara, essa população, ela não se transformou, entendeu? Inclusive, esse daqui, essa população, em algum momento, pode até conviver com essa daqui. A exemplo disso aqui, certo? Então, assim, na verdade, quando a gente fala em diversidade, a gente está falando na divergência, né? Observe aqui agora para esse esquema. A população de besouros, talvez agora vocês compreendam melhor, ela tem vários indivíduos aqui com cores similares, né? Imagine que essa população de besouros ela sofreu uma segregação, uma separação, com o surgimento de um rio naquela área onde eles ocorriam. E aí esse rio separou essa população inicial em duas outras. O que aconteceu? De um lado você vai ter um grupo de besouros, de outro grupo de besouros. E aí, após muitas gerações desses caras se reproduzindo com esses aqui, esses se reproduzindo com esses aqui, eles não conseguem, né, intercruzar pelo rio. O que aconteceu? Cada população evoluiu diferentemente, diferenças genéticas. É como se um indivíduo desse apresentasse uma mutação favorável. Observe aqui, essa mutação favorável ela é representada pela cor verde. E essa mutação favorável ela foi passando de geração em geração, até que ela prevaleceu na população. Entendeu? E aqui, a mesma coisa aconteceu, né? Só que não tem um gene verde, ou então a mesma população, tá? Depois de um tempo, essas populações, elas vamos supor que esse rio secou, né? Depois de anos. Depois que o rio seca, as diferenças genéticas previnem que haja reprodução entre as duas populações, ou seja, esse daqui essa população já evoluiu de tal forma que ela não consegue mais cruzar com essa, porque já não são mais espécies iguais, entenderam? Então, quando há um isolamento reprodutivo, você já tem já duas espécies diferentes. Isolamento reprodutivo, ou seja, uma espécie não consegue se reproduzir com a outra, né? Então, observe aqui o seguinte, eu tenho um ancestral originando duas espécies, diversidade, que era um, agora virou dois, né? Olhe para cá agora. A ideia que popularmente nós conhecemos sobre evolução é de uma escada
uma relação linear entre um indivíduo e outro, uma espécie e outra, até chegar no ser humano, né? Essa não é a proposta da evolução com seleção natural. A seleção natural, ela resulta em diversidade. Isso eu quero dizer que um ancestral, ele sempre vai originar seus descendentes com modificação. É o que acontece aqui. Observe, eu tenho um ancestral. Cada tracinho vai originar sempre duas barras, sempre uma, e como se fosse um garfo. E esse tracinho vertical aqui, da base, seria o ancestral comum, que dá origem a duas espécies. Como você está vendo aí na figura do besouro. Um dá origem a dois. 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 E o que se tem no final são parentes evolutivos. Isso aqui é divergência, evolução por divergência, certo? Com modificação, cada um diferente do outro, entendeu? Por que que eu estou falando sobre isso? Seleção natural e divergência. Porque a comunidade, gente, nada mais é do que o produto disso, o produto de seleção natural, da seleção natural. Observe aqui, relações intraespecíficas e interespecíficas resultam em adaptações ou exclusões seletivas e definem os nichos ecológicos, ou seja, essas adaptações aqui, ó, são as características que as espécies vão adquirindo, pontinho preto, e que vão as distinguindo da sua espécie ancestral, certo? Então, eu, além de ter populações diversificadas, diferentes, eu vou ter uma diversidade, uma multiplicidade de espécies que resultam desse processo. Uma floresta, hoje em dia, né, a gente pode pensar assim, aquela variedade de árvores ali, ela não surgiu do nada, ela não emergiu do nada. Não foi. A gente também costuma falar que foi Deus que quis assim, que colocou ali as espécies. Mas hoje a gente tem explicação para esse fenômeno, né? A explicação é seleção natural. Espécies, elas evoluem, ou elas descendem de um ancestral por modificação, certo? Através desse processo de aquisição de características genéticas. Vamos para frente. Bom, há outros tipos de evolução em que duas ou mais espécies elas podem evoluir conjuntamente. Esses exemplos que eu estou trazendo aqui, por exemplo, do besouro, é o besouro sozinho, né? É só uma espécie aqui que está se divergindo. Mas eu posso ter um besouro e posso ter uma palmeira, né? Onde esse besouro costumava habitar, onde essa população costumava habitar. Com o aparecimento, com a evolução de uma nova espécie de besouro, pode ter acontecido também a evolução de uma nova palmeira. E isso é o que diz a teoria da coevolução, né? Então, é a evolução conjunta de duas ou mais espécies, né? Não intercruzantes, ou seja, que não cruzam entre si. Observe aqui essa mariposa e essa flor, elas não cruzam entre si, mas elas coevoluíram, elas se modificaram com o tempo, e essa aqui também, para que elas pudessem, para que não, resultando em uma, como é que se diz, complementariedade, né, de adaptações. Então, se essa flor ela tem uma adaptação que se define pelo seu receptáculo aqui, pela sua, meu Deus, esqueci como é que é o nome disso aqui, essa mariposa também, ela evoluiu e essa probóscide, ela foi favorecida, ou favoreceu essa
mariposa para que ela conseguisse acessar, de modo que ela conseguisse acessar o néctar dessa flor, que é o açúcar, né? É a fonte de alimento. Então, a coevolução é a evolução conjunta de duas ou mais espécies não intercruzantes que têm uma estreita relação ecológica. Plantas e herbívoros, parasitas e hospedeiros. Olha outra coisa aqui, por exemplo, parasitas e hospedeiros. A gente tem alguns vermes que só existem, que só se desenvolvem na gente, em seres humanos, assim como o cachorro também tem vermes que só se desenvolvem neles, e outros animais, né? E os parasitas são relações negativas, né? Paradoxalmente, ele vive dentro de um bicho que faz bem a ele, mas ele faz mal ao seu hospedeiro. Em algum momento, ele vai estar sem o habitat dele. Mas, evolutivamente, eles conseguiram encontrar no aquele hospedeiro o seu local ideal de sobrevivência. Mas existem também relações que são harmônicas entre micro-organismos que fazem bem ao seu hospedeiro. Por exemplo, alguns protozoários conseguem fazer a digestão de celulose para os ruminantes. Alguns ruminantes não conseguiriam, só conseguem fazer digestão de celulose porque tem ali várias populações de protozoários capazes de digerir a celulose, que é uma biomolécula pesada, entende? Então, aquele hábito, né, de comer, de se alimentar de plantas, ou seja, a herbivoria, ela tem uma razão de ser, né? Porque se o ruminante ele não conseguisse digerir de algum modo aquela comida e que vai fazer mal para ele, ele não ia ser um herbívoro, né? Então, o que define essa relação é, muitas vezes uma coevolução do seu líquido desculpa, gente, do protozoário com o próprio ruminante, certo? Bom, três generalizações são possíveis, né, de se fazer em relação às interações. Primeiro, as interações podem ser intraespecíficas ou interespecíficas. Ou seja, essas relações elas podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie, como elas podem ocorrer entre indivíduos de espécies diferentes. Elas podem ser positivas, negativas ou neutras, como eu já falei. Por que eu coloquei entre aspas aí? Porque na natureza as coisas não têm propósito, certo? Então, quando a gente diz assim que algo é positivo, algo é negativo, é porque a gente está olhando para frente, né, para o resultado daquela interação. Se aquela interação favoreceu uma espécie e não outra, não é porque alguém quis, não é porque alguma entidade quis que fosse assim. Essas coisas simplesmente acontecem aleatoriamente na natureza, né? E elas vão ganhando um contorno, né? Com o passar dos anos, e aí vão se definindo os nichos. É positivo para uns, negativo para outros. Mas, no final das contas, essa relação entre vitoriosos e perdedores, entre aspas, é o que define o equilíbrio, né, do meio. Então, necessariamente, o que a gente está chamando de negativo não é negativo. É o necessário para que o ambiente seja equilibrado. Beleza? Por isso que a gente coloca entre aspas. A segunda generalização é: as relações negativas tendem a predominar nas condições pioneiras ou em condições de perturbação. Pessoal, quando a gente foi lá para o campo, naquela área degradada, em que a gente detectou uma abundância de capim, antes que aparecessem ou que venham a aparecer, por exemplo, os arbustos e as árvores, é porque os capins eles têm uma alta capacidade reprodutiva, eles têm uma alta relação com substâncias inorgânicas do solo, né, que eles assimilam. Enquanto que uma árvore ela precisa de um solo muito mais qualificado, eles dependem mais de matéria orgânica,
e eles conseguem reter mais matéria orgânica no seu corpo do que um capim, entendeu? Na sua estrutura do que um capim. Então, todos aqueles organismos que têm um ciclo de vida rápido e que requerem poucos nutrientes para se reproduzir, para se estabelecerem, eles vão aparecer primeiro, né? Eles vão sempre prevalecer em ambientes com condições mais, como é que se diz? Em ambientes menos favoráveis, né? Então, nos ambientes mais perturbados, a gente vai ter aí espécies que a gente chama de R-estrategistas, esse Rzinho aqui, ó. São aqueles animais ou plantas que usam para se estabelecer uma estratégia de reprodução rápida, certo? Tem normalmente ciclo de vida curto. Os insetos, por exemplo, eles investem muita energia na reprodução, né? E na postura de uma prole de centenas de indivíduos. Então, quanto mais indivíduos, maior a probabilidade da espécie se manter viva, porque o ciclo de vida dele é curto. Agora, imagine você, sem uma borboleta que em um mês e meio, ela já não está mais viva, ela produzisse apenas um ou dois indivíduos. A espécie ia se extinguir rapidamente. Então, as espécies R estrategistas são aquelas espécies que ocupam ambientes primários, né? Ambientes pioneiros, ambientes degradados que estão se recuperando, né? Os capins, por exemplo, os seus esporos têm uma capacidade de se manter sob o sol por mais tempo e germinar numa primeira chuva que cai e conseguir gerar uma prole muito grande. Observe que quando brotam os capins, ele não brota apenas em um lugar, brota em tudo quanto é lugar, entendeu? Já os K-estrategistas são aquelas espécies cuja estratégia está relacionada com o investimento de energia no seu desenvolvimento e longevidade. Ou seja, aqueles que têm um ciclo de vida longo, uma baleia, a própria espécie humana, uma mangueira. Olha o tamanho da fruta da mangueira. Olha a fruta, a manga, né? Primeiro que ela tem um tamanho muito grande e ela tem uma semente grande. Então, muita energia ali, certo? Olha a diferença de um esporo para uma semente, né? Então, aí você tem até uma diferença de grupo, né? As angiospermas, que são as plantas que produzem frutos com semente, né? Frutos com pouca semente. Elas têm uma longevidade maior do que, por exemplo, uma samambaia, né? Que é uma pteridófita que não produz fruto. Ela só tem os esporos, não tem semente, né? O gameta é o esporo, e esse esporo gera novos indivíduos. Então, os K-estrategistas, elas investem mais energia em longevidade, elas dependem de uma condição melhor do ambiente para poder se manter. Então, uma comunidade, quando ela vai se formando, né, uma sucessão, ela começa com indivíduos que têm um ciclo de vida mais curto, porém, uma taxa reprodutiva muito maior. Elas, entre aspas, elas pegam mais rápido, né? E com o tempo elas favorecem o estabelecimento de outras, que são chamadas de K-estrategistas, que são aquelas plantas cujos propágulos, as plântulas, que são as plantas jovens, elas precisam de sombra, por exemplo. Quem é que vai dar essa sombra para elas se manterem? As próprias pioneiras, que são os capins R-estrategistas, certo? E essa condição vai favorecer o desenvolvimento dessa nova planta, né? Que é já um arbusto e sucessivamente vem aí as árvores, certo? 3. No decorrer do desenvolvimento do ecossistema, interações negativas são minimizadas. Ou seja, você começa com um ambiente com tensões, um ambiente inóspito, um ambiente difícil, e aí as populações, para se estabelecerem ali, elas vão ter que se respeitar, entre aspas, né?
porque há poucos nutrientes para quem está tentando se estabelecer ali, então vai haver uma tensão. Vai haver uma competição acirrada entre as espécies ali. Os fatores limitantes, eles vão atuar mais nessa condição do que numa floresta desenvolvida, por exemplo, certo? Aí, com o passar do tempo, os nichos vão estar estabelecidos, as espécies já vão ter seus recursos e hábitats mais estabelecidos, sua distribuição no meio, tudo isso já vai estar mais estabelecido. Portanto, as relações negativas, elas tendem a ser menores, beleza? Bom, agora a gente vai citar aqui uma série de relações, tá? Que existem nas comunidades. Vamos começar pelas relações intraespecíficas, as relações que acontecem entre indivíduos da mesma espécie. Então, nós temos uma relação de cooperação. Aí a gente coloca como mais, porque de um lado você tem um indivíduo, do outro você tem outro. Então, é positiva para um quanto para outro, certo? Então, os indivíduos de uma mesma espécie se relacionam de maneira a proporcionar benefícios para todos os indivíduos envolvidos. O aumento de proteção, economia de energia, otimização de caça e cuidados parentais prevalecem. Vamos dar uma olhada aqui. Colônias, por exemplo, a caravela portuguesa, as algas volvox, os corais. Algas volvox, gente, são protozoários que vivem em colônia, né? Vou ter que colocar na imagem aqui, mas ficou faltando. Mas isso não impede a gente de compreender, não. Observe. Vou dar um outro exemplo aqui. Não sei se vocês já viram. Várias larvas de borboleta, uma seguida da outra. Elas fazem uma filinha em cima de um galho. Aquilo é uma cooperação. Porque quando elas são vistas por um predador, elas se assemelham a uma cobra, por exemplo. Porque vai ficar os padrões de coloração, né, bem definidos quando uma está atrás da outra. Quando o indivíduo é visto sozinho, é outra coisa, ele é visto como uma larva. Mas quando ele se junta em fileira com outras, ela dá um aspecto diferente. Isso na natureza tem um valor evolutivo muito grande, porque são vários indivíduos que estão sobrevivendo ao mesmo tempo, né? Então a cooperação é uma relação positiva, um faz bem ao outro, né? Um indivíduo favorece a sobrevivência do outro e todos favorecem a existência da espécie. Isso é cooperação. As sociedades, né, são organizações mais complexas, né? Com um certo grau de divisão de trabalho e hierarquia. Por isso que eu falei que são relações mais complexas. Enquanto aquele grupo de larvas de mariposa só precisam estar próximos um do outro, na sociedade você tem uma certa organização. Uns fazem uma coisa, outros indivíduos fazem outras e todos se dão bem. Por exemplo, leões e insetos são chamados de grupos eusociais. Eu significa verdadeiros. Eusociais são aqueles que têm sociedades verdadeiras, né? Definições de trabalhos bem definidos. Por exemplo, leões e insetos fazem demarcação de território, alguns indivíduos, né? Outros cuidam dos filhotes, né? O que é o cuidado parental. Outros se reproduzem, que são os machos alfa. E aí nos insetos você vai ter o zangão e a rainha. Só cruza zangão e rainha, né? As abelhas operárias têm outro papel, por exemplo. Um que vai buscar alimento, defesa de território e vai fazer a colmeia. Mas o zangão e a rainha só servem para isso, para reproduzir. É, são exemplos de especialização, né? A produção de feromônio. O que é feromônio? As formigas, quando elas andam em fila, elas não têm uma visão boa ali, tá? Vou seguir ela porque ela tá, a que está na minha frente está virando para a direita agora. Não é assim. Tanto que você tem aí várias correções de formiga que você vê uma individual. Depois de 1 metro você tem outro conjunto. E depois de mais 1 metro você vai ver mais uma individualmente andando. Mas ela sempre anda no percurso que as outras andaram. É porque ela está enxergando? Não. É porque
existe um feromônio, ou seja, um cheiro, um odor, que você não sente, nós não sentimos, né? Eles sentem. Os indivíduos sentem e seguem esse odor para poder chegar no destino, certo? Agora, relações intraespecíficas de competição, ou seja, quando os indivíduos da mesma espécie competem. Aí você tem aí indivíduos que estão no mesmo nicho ecológico e necessitam de mesmo recurso. Então, por que eles vão competir, já que eles são da mesma espécie? Porque eles praticamente vivem das mesmas coisas. Existe uma coisa chamada de efeito da densidade. Quando a gente chegar em populações, a gente vai ver. Efeito de densidade significa o seguinte: quando uma população ela é muito grande e ela está confinada, os indivíduos daquela população eles tendem a se relacionar de tal forma que é tudo muito rápido, porque o recurso, o alimento, ou o oxigênio, sei lá, alguma coisa, oxigênio não, que não é recurso, mas quando o alimento está em escassez, ele tem que comer logo para garantir o dele, né? É igual a fila do refeitório, né? A galera vai chegando, vai furando fila, não o caso de vocês aí de noite, porque não tem fila, mas observe, a galera tá com tanta fome ali no do integrado que a fila fica toda bagunçada. E eles parece que estão com medo de perder o alimento. E aí todo mundo fica agoniado na medida que a fome vai aumentando, uns desistem, não é isso? Outros vão furando fila. Não estou dizendo que ninguém está aqui excluindo o outro, não, mas os comportamentos começam a ficar incomuns, né? E na natureza, os indivíduos lutam entre si, né? Essas lutas ou interações podem ser diretas ou indiretas, né? Deixa eu ver aqui que eu coloquei. Então, tem alguns indivíduos que liberam substâncias tóxicas, inibem o desenvolvimento da outra. Então, você convive ali com a outra, próximo a você, ela começa a liberar toxinas, e é isso inibe a aproximação do outro. A disputa por parceiros, isso é muito comum, essa imagem aí, por exemplo, de cangurus, reflete isso. Há em outros grupos também, os machos alfa, né, por exemplo, aqueles machos reprodutores que entram em conflito com os subadultos que querem tomar a fêmea. Lembre-se que reprodução é a máxima da seleção, né? Indiretamente, plantas crescem inibindo outras através de produção de sombra. Então, quando ela se volta, se inclina, fazendo sombra na outra, aquilo pode ser compreendido como uma competição, já que a outra menor está se desenvolvendo muito próximo dela, né? Muito provavelmente, em questão de semanas, aquela planta menor ela não vai conseguir crescer. Há também relações interespecíficas positivas. Até o momento a gente falou de intraespecífica, ou seja, relações dentro da mesma espécie, né? Relações positivas, cooperação, sociedades, e competição sendo a negativa. Agora a gente vai falar de relações interespecíficas, ou seja, entre espécies diferentes, começando pelas positivas. A primeira delas é a protocooperação, em que existe uma cooperação não obrigatória, na qual há benefícios mútuos e os indivíduos podem viver isoladamente. Por exemplo, o caranguejo ermitão, ele vive dentro de uma concha, dentro das anêmonas, né? Na verdade, não nas conchas, mas dentro de anêmonas. Anêmonas são esponjas. E esse caranguejo, ele tem ali, encontra ali um habitat legal para ele sobreviver durante anos, né? Durante o seu tempo de existência, na verdade. Tem outras relações que são muito mais visíveis para a gente, a relação das aves com os ruminantes. Quem nunca viu isso aqui, quem mora na zona rural já viu isso aqui direto, né? Os pássaros ficam beliscando aqui em cima do, do boi, da vaca. O que, que eles estão pegando ali? Carrapatos.
parasitas. Então, eles estão se alimentando daqueles parasitas ali. Isso está fazendo a ele bem a ave, porque a ave está conseguindo se nutrir. Por outro lado, o, o ruminante ele está também se beneficiando, porque ele está perdendo parasita, né? É um parasita menos que tá no corpo dele. Então, são relações aí que se estabelecem e estão sendo mantidas. Se essas relações não fossem evolutivas, eu não viria isso aqui na minha zona rural, você não viria isso aí na sua zona rural, nem fulaninho que está lá no outro lado do continente viria. Isso acontece em todos os ecossistemas, basicamente, né? O comensalismo, nessa relação, uma das espécies é beneficiada por obter recursos alimentares a partir da outra, para a qual a relação é neutra, ou seja, um urubu ele se alimenta de uma carcaça. A carcaça faz bem para o urubu porque nutre o urubu, mas não faz diferença nenhuma para a carcaça ser alimentada, servir de alimento para o urubu porque a carcaça já está morta, então é neutra, não faz diferença nenhuma. Urubus, hienas alimentando-se de restos de comida, cracas que estão aderidas às baleias, rêmoras que se alimentam de restos de alimento do tubarão, tubarão dilacerador. Então, ele não consegue nunca comer de uma vez, né? Mastigar e engolir. Ele abate a presa mordendo e sacode a cabeça. Então, voa pedaços, partes do corpo da presa para todo lado. E as rêmoras sempre aproveitam ali. Bom, mutualismo é uma relação obrigatória, certo? É uma cooperação entre espécies diferentes, na qual duas obtêm benefícios a partir de uma associação obrigatória de interdependência, ou seja, se um sair dessa relação, o outro morre. Né? Por exemplo, a digestão de celulose por protozoários no estômago de cupins. Né? O cupim ele se alimenta do tronco, né? Então ele está ingerindo celulose, mas dentro da barriga do cupim existem ali protozoários que digerem a celulose para ele. Se aquela celulose, se aquele protozoário foi eliminado da barriga, do intestino do, do cupim, o cupim morre, velho. Porque o cupim só se alimenta daquilo. E se ele não conseguir digerir aquela celulose daquele tronco, ele não vai se alimentar de mais nada. Então, existe uma relação obrigatória entre cupins protozoários, assim como algas e fungos, formando os líquens, fungos e vegetais, formando micorrizas, que são as bactérias, como as do gênero Rhizóbio, que fixam nitrogênio e cedem para a planta. Eu falei sobre isso aqui, ó, quando eu comentei o ciclo do nitrogênio, né? Essa relação entre bactérias e fungos, bactérias e raízes, né? Das plantas, formando as micorrizas, que é onde se acumula o nitrogênio. Então, o que acontece aqui? Tanto os fungos quanto as bactérias, eles vão se alimentar do açúcar da planta, né? A planta, ela produz glicose. Então, ao se alimentarem desses açúcares, né? Que é que a planta, o que é que a bactéria e o fungo dão em troca para a planta? O nitrogênio na sua forma molecular. O nitrogênio, como você já sabe, é um elemento químico que está relacionado com a produção de proteínas, aminoácidos e proteínas, que fazem os indivíduos crescerem, né, se desenvolverem. Então, um solo rico em nutrientes também é um solo rico em nitrogênio. Um solo rico em bactérias, rizóbio, é um solo rico também em nutrientes, certo? Então, as plantas cedem glicose aos fungos ou às bactérias, e estes cedem água e sais minerais para as plantas. Entre sais minerais, você vai ter o nitrogênio. Então, mutualismo é uma relação obrigatória entre fungos e raízes.
ou bactérias e raízes, formando os nódulos. Inquilino, né? O que significa inquilino? Alguém que está hospedado em alguém, ou na casa de alguém, né? Ou numa propriedade de alguém. Então, você tem aí é quando uma espécie vive sobre ou no interior de outra sem prejuízos mútuos, ou seja, essa bromélia, ela vive, ao contrário do que muitas pessoas pensam, as bromélias não são parasitas de árvores, elas são inquilinas, elas fazem, de alguma forma, não sei se fazem bem, né? Então é uma relação até neutra, mas a planta, a árvore faz bem para ela porque ela consegue ficar em locais mais altos da floresta, podendo alcançar a luz solar. Então essa é a razão, por exemplo, de você ter o epifitismo, né? Que é o inclinismo no caso das plantas epífitas bromélias, certo? Então é uma vantagem para as bromélias estarem é, fixadas no tronco de uma árvore alta, porque elas conseguem captar a luz solar. Desculpa, gente. Por outro lado, é preciso deixar claro o seguinte: as bromélias elas servem de habitat para muitos outros organismos, como, por exemplo, anfíbios. Simplesmente porque elas acumulam água. Ao acumularem água aqui, elas estão mantendo também um ambiente favorável para essa árvore, porque elas estão mantendo a umidade do lugar. Elas são indicadoras de umidade. Bom, a predação é a relação entre espécies diferentes. E quando um indivíduo de uma espécie abate a outra para se alimentar, isso é muito comum, né, nas savanas da África, em vários lugares, né? Vários ecossistemas, serpentes, quando abatem mamíferos. Predação é muito fácil de compreender, né? Predadores de topo, predadores forrageadores, são aqueles que forrageiam, ou seja, eles caçam indo atrás. Tem outros que são considerados predadores senta-espera, que é aquele que arma uma espreita e fica lá esperando. Vamos dar um exemplo aqui. As próprias aranhas, por exemplo. As aranhas fazem teias. Aquela teia, ela está montada em lugares estratégicos. Quantas vezes a gente não vai andar na mata e aí passa, não vê, a cabeça da gente fica cheia de teia. Por quê? Porque uma aranha, ela fez ali naquele corredor, ela montou sua armadilha ali para os insetos, quando passar e ficarem presos naquela teia ali. E ela simplesmente, para não gastar muita energia, ela vai lá, se alimenta, porque já usou a teia. O canibalismo, ele acontece quando uma predação é dentro da própria espécie. O indivíduo preda o outro. Ele se alimenta de outro da mesma espécie. Isso acontece com as aranhas, né? As aranhas, a viúva negra, a fêmea, ela copula com o macho, depois se alimenta desse macho. E alguns insetos também fazem isso. O parasitismo é uma relação negativa, onde o indivíduo utiliza o organismo do outro, hospedeiro, como habitat e fonte de alimento, causando prejuízo. Vermes, vírus, bactérias. Resulta em evolução de especialidades. Quando a gente fala disso aqui, isso aqui é interessante, tá? Porque, vamos lá, o coronavírus, ele tem como hospedeiro principal o homem, né? Atualmente. Na medida em que o homem vai desenvolvendo vacinas para se proteger, para evitar a proliferação, para evitar na verdade, evitar que esse vírus resulte em sintomas graves, a gente vai fazendo vacinas para se proteger, desenvolver uma defesa. Evolutivamente, esses vírus eles vão adquirindo novas formas, né? É o que nós chamamos de cepas ou de variantes. Isso acontece da mesma forma que a gente falou lá da seleção natural.
onde o regime seletivo desses vírus, aí no caso é o corpo humano, que vai adquirindo certa resistência com o tempo. E aí aquelas formas mais resistentes de vírus que até então não se conhecia começam a predominar entre o regime seletivo. Então é isso que a gente chama de evolução de especialidades, a formação de novas variantes, né? Um terceiro organismo pode ser utilizado como vetor, por exemplo, o Aedes aegypti. A Aedes aegypti é um inseto vetor do vírus causador da dengue, entendeu? A dengue é a doença, né? O Aedes aegypti é o vetor que transmite o vírus. Ectoparasitas são aqueles parasitas que são possíveis de ver, olho nu, carrapato, por exemplo. E endoparasita é o vírus que você não vê. Aqui tem um resumo daquilo que a gente já falou, né? A gente pode partir das relações intraespecíficas, ou seja, daquelas que acontecem dentro da própria espécie. As harmônicas seriam sociedades e colônias, desarmônicas, canibalismo, competição, relações interespecíficas, ou seja, espécies diferentes. Harmônicas seriam protocooperação, comensalismo, mutualismo e inquilinismo, e as desarmônicas, parasitismo e predatismo. Bom, aqui para finalizar, alguns atributos da estrutura da comunidade. Aqui agora a gente vai estar falando de um aspecto mais técnico desse assunto, né? Que a gente pode depois até testar algumas coisas. Por exemplo, quando a gente está fazendo um estudo de uma área, galera, o estudo da comunidade é fundamental, porque conhecer a estrutura da comunidade nos permite conhecer como essa comunidade está sobrevivendo, funcionando. E aí, alguns atributos, né, alguns descritores são possíveis de ser utilizados. O que a gente pode medir, por exemplo? Quando a gente fala de comunidade, a gente está falando de espécies e interação, não é isso? Então, numa área, quando eu vou estimar a composição, eu posso fazer uma estimativa da comunidade de aves. Então, eu quero saber quais são as espécies de ave que ocorrem naquele local. Eu quero saber quais são as espécies de tartaruga que acontecem naquele local. Então, composição ela vai me dizer quais são as espécies, certo? Então, a composição é o primeiro atributo que a gente visa nos levantamentos, por exemplo. Eu quero fazer um levantamento, um inventário de biodiversidade. Então, eu quero saber primeiro quem é que existe naquela área ali, quem é que compõe a comunidade, para poder estudá-la. Então, a primeira coisa é levantamento de espécies. Isso aqui a gente vai fazer na próxima disciplina. A gente vai conversar mais sobre essas coisas, certo? Manejo da diversidade, certo? Manejo e conservação da biodiversidade. Eita, já esqueci até o nome da disciplina. Abundância, que é o número de indivíduos de cada espécie, né? Agora, isso depende muito, existem várias técnicas para a gente fazer essa estimativa do número de indivíduos, porque, por exemplo, como é que eu vou saber o número de indivíduos de aves, de uma espécie de aves? Né? Existem várias técnicas para isso. É bem diferente de eu saber qual é o número de indivíduos de serpentes da espécie jiboia numa floresta. Há diversos métodos de estimativa disso aí. Existe o que nós chamamos de riqueza. A riqueza já é um atributo que talvez o mais importante, gente, é a riqueza, que é o número de espécies. E para definir uma riqueza, não é simplesmente sair contando quais são as espécies diferentes. Existem várias formas de se estimar a riqueza, a depender do grupo que nós estamos trabalhando. Porque tem grupos que têm ocorrência mais regular, mais fácil do que outros, por exemplo. Vamos supor, eu fiz um trabalho recentemente de um levantamento de espécies de aves. Sendo que, dentro daquela minha lista de espécies, eu tenho que considerar que há espécies que são muito mais abundantes, muito mais comuns,
muito mais espalhadas, né? E, portanto, elas aparecem mais na minha amostragem do que outras. Por exemplo, um bem-TV, ele é muito mais fácil de se ver e de se ouvir do que um cabeça encarnada, né? Então, eu não posso colocar lá no meu cálculo de riqueza o mesmo peso de bem-TV, eu não posso atribuir o mesmo peso a ele ao cabeça encarnada, porque o bem-TV ele é muito mais abundante, ele é muito mais frequente, né? Então, comparar essas duas coisas, ou colocar as duas coisas no mesmo pacote de riqueza, seria meio desequilibrado, vocês não concordam? Então, para isso, existem fórmulas de riqueza diferentes, certo? Fórmulas que atribuem mais peso às espécies mais comuns, mais abundantes, e fórmulas que dão peso às espécies raras, beleza? Então, nunca esqueçam disso. Esses atributos, eles não são fixos. Eles têm várias formas, vários estimadores diferentes. Outra coisa é diversidade, que já é talvez aqui um estimador, um descritor da comunidade que tenha muito mais relação com a conservação. Por exemplo, quando a gente fala que uma área é mega diversa, que uma área é pouco diversa, a ideia que nós temos é que existem várias espécies diferentes em uma e poucas espécies diferentes em outra, mas não é só isso, gente. Porque a diversidade ela é uma relação entre a riqueza dividido pela abundância. Então, são vários estimadores, vários cálculos também diferentes, que levam em consideração cada espécie diferente e a abundância de cada uma delas, que também é diferente. Vocês já viram isso nesse exemplo aqui que eu falei de aves. Então, tanto a riqueza quanto a diversidade, elas vão ter cálculos muito variados a depender do grupo que se está trabalhando, ok? Equitabilidade barra similaridade tem relação com o que tem aqui em comum, ou o que não é comum, mas que pode ser considerado comparável, certo? Então, você vai trabalhar, isso aqui você usa normalmente quando você está trabalhando com mais de uma área, e você vai fazer algum tipo de comparação. Então, equitabilidade ou equidade barra similaridade são atributos da comunidade que também são bastante usados nos estudos, né, nos diagnósticos ambientais. Por fim, né, a estrutura da comunidade é justamente isso, é a combinação de todas essas informações aqui, e elas aparecem presentes aí nos estudos de impacto ambiental, monitoramentos ambientais, tá? Nós ainda temos algumas aulas, eu creio que a partir do dia 10, quando a gente puder voltar, a gente possa pegar aí um dia de campo, né, para a gente tentar testar esses atributos, fazer alguma comparação e testar, treinar a nossa visão dentro dessa perspectiva de comunidades. Esse é o meu plano, tá certo? Então, eu vou ficar por aqui. Para você que chegou até aqui na nossa aula, eu vou encaminhar uma atividade para você, então você já está sabendo que vai ter atividade e essa atividade vai valer nota, tá? Mas os outros também que não chegaram até aqui vão saber. Mas obrigado aí por assistir essa aula até aqui e a gente se vê presencialmente, espero que sim, né? Até mais, galera. Um abraço.